Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Estamos aqui de novo no nosso momento queridinho da semana, aquele encontro, daquele papo cabeça, o nosso direto no ponto. Hoje a gente vai conversar sobre o que te influencia. Somos seres influenciáveis, independente do que nós somos por dentro, de como nós vibramos, de quão bons nós sejamos ou não. Aquilo que está dentro da gente conta muito, mas o que está ao nosso entorno também conta. E é sobre isso que a gente vai falar, sobre a influência de tudo que está à nossa volta, das pessoas, da família, daquilo que a gente olha, daquilo que a gente não olha. Vamos conversar um pouco sobre como as influências dos nossos arredores influenciam na nossa vida. Boa noite a todos. Tô só vendo se a Jojo entra. O papo é com a Joelma, não tô vendo aqui. Tô tentando chamar ela, mas não aparece a solicitação dela e também não me dá o direito de convidar a Joelma. Jo, você tá aí? Vamos ver se ela consegue entrar, né? Se o Instagram vai deixar a gente fazer o nosso trabalho. Entrou. Hoje deu. Tá me vendo e me ouvindo? Tô vendo e ouvindo muito bem. Que bom. E aí, Jô, eu tava aqui falando, né, desse tema de hoje, que somos seres influenciáveis, né, independente da onde a gente esteja, seja como a gente olha o mundo ou não, aquilo que está à nossa volta nos influencia, principalmente os afetos, né? Mas não só os afetos, como também aquilo ao qual a gente escolhe colocar a nossa atenção, colocar a nossa expectativa, a maneira que a gente decide usar a nossa atenção, isso também vai nos afetar, vai nos influenciar. E aí eu quero falar um pouquinho mais desse assunto, queria saber como você olha tudo isso. Então, Como você é um papo muito isso. interessante, né, Dani? Até mesmo porque, para a gente expandir a consciência, que às vezes nós somos afetados até inconscientemente. Porque quando nós vamos olhando para o nosso entorno, e algumas pessoas falam, não, eu não sou influenciável. Ou seja, o que eu estou vivendo não tem influência de ninguém, eu vou para minhas próprias ideias, os meus próprios pensamentos. Mas muitas das vezes essas nossas influências, elas são inconscientes. E isso falando de um posicionamento um pouco mais superficial, né? Porque se nós formos adentrar um pouquinho mais nesse tema, vamos entender também que existem influências espirituais e outros tipos mais complexos de influências, né? Que não é o nosso objetivo neste momento, mas que vale a pena a gente já citar para poder expandir a consciência, para que nossa conversa aqui possa levar um pouquinho aí de conforto ou uma pulguinha atrás da orelha de quem está aqui conosco nos assistindo neste momento. E antes de eu prosseguir, quero convidar as pessoas que ao decorrer do assunto, se tiver alguma coisa que reverberou aí, que deu algum insight, vocês podem compartilhar com a gente, que a gente adora. E aí, Dani, vamos começar a falar das influências positivas, negativas ou somente das influências? O que você pensou aí? Seja ela qual for, não pensei em uma ordem escalonada de como falar sobre isso, porque eu acho que é importante a gente trazer justamente esse contexto que tudo influencia, né? Somos seres físicos vivendo uma experiência espiritual. Então, no fim, tudo é uma experiência espiritual. Tudo, no fim, vai esbarrar lá na espiritualidade. Mas mesmo aqui, no cotidiano do dia a dia, a gente tem a escolha de direcionar aonde está a nossa atenção e de conduzir a maneira que nós vamos responder a essas influências, né? Até onde a gente vai permitir se influenciar, se abrir para ser influenciado ou não. E aí está a nossa atenção, onde a gente consegue reduzir ou aumentar o grau de influência que qualquer coisa pode ter na gente, é a maneira que a gente vai responder para isso, é a quantidade de atenção que a gente vai dar a isso, é a quantidade de... quanto que eu vou dar de importância para aquilo que está sendo projetado em mim, às vezes por outra pessoa, ou quanto que eu vou colocar de atenção naquilo que está sendo mostrado para mim na televisão,
ou na tela, ou em qualquer lugar. E tudo isso vai influenciar como? Vai influenciar como eu me sinto no final, né? Se eu assistir muito noticiário, por exemplo, eu vou me sentir mal no fim. E isso pode me atrapalhar no meu dia a dia. Então, cabe a mim mudar o foco da minha atenção e olhar para outras coisas, né? Acontece que quando a gente nasce, nós somos pequenos, nós somos interdependentes, nós precisamos daquele pai, daquela mãe para trocar a nossa roupa, para alimentar a gente. Então a gente vai sendo influenciado por esses cuidadores, por esses heróis, né? Por essas pessoas que nós amamos, porque cuidam da gente. E ali são construídas crenças, são construídos laços, são construídas dependências, aonde a gente acredita que a gente precisa para sempre se submeter a determinados tipos de crenças, de pensamentos, de comportamentos. E isso é algo que a gente precisa começar a questionar, porque pode estar influenciando, porque está influenciando a maioria das pessoas até hoje. Então, olhar para isso no sentido de que, sim, o afeto afeta, os meus afetos vão me influenciar, sim, porém, eu sou uma adulta, eu não preciso dizer amém para tudo que meu pai, minha mãe, que a igreja, que a escola, que ninguém está dizendo. Tudo pode passar pelo crivo da minha consciência, do meu sentir, e eu barrar, botar um limite, dizer daqui não passa, chega, isso aqui para mim é demais, quero mudar o foco, não quero olhar para isso agora, vou olhar em outra hora, se é algo que precisa resolver, ou simplesmente soltar, beleza, essa é a sua opinião, eu vou tocar a minha vida e eu penso diferente, e não ficar ali lutando para mudar a opinião do outro, ou tentando entrar dentro de uma influência que a gente não sente, que é pra gente. Eu acho que é tão profundo o tema, assim, quanto mais eu penso, mais eu vejo que vai para tudo que é lado, essa coisa da influência. Então é muito legal a gente estar falando sobre isso, porque somos seres influenciáveis e a gente precisa ter essa consciência. O que eu olho, o que eu passo o meu tempo, o que eu coloco a minha energia, vai me influenciar. Então, cabe a mim selecionar qual tipo de influência eu quero para mim. Qual tipo de influência que vai me ser um investimento, que vai me trazer um ganho, não que vai ser um gasto na minha vida, né? Que a gente está falando no final de semana sobre isso, do GGG, né? Que é ganho, gasto, GGI ou investimento. Tudo da gente ou vai ganhar, ou vai gastar, ou é um investimento. Então, assim, vamos procurar influências que vão estar na polaridade onde eu tenho um ganho, onde eu estou investindo na minha vida e não só gastando. E por aí vai, né? Deixar você aqui falando, que eu estou inspirada hoje. Então, que bom que está inspirada. E aí, Dani, eu acho muito legal tudo isso que você trouxe, mas eu gostaria de voltar só um pouquinho, porque do ponto que você já pega as pessoas que já estão no grau de consciência um pouco mais dentro do autoconhecimento, né? Quando você traz lá as crianças que são influenciadas por nós, pais, professores, pessoas que eles têm estima, aí tudo bem, vai crescendo. Mas quando vai chegando na fase da adolescência, do adulto, eu vejo assim que eles vão ter um pouco de dificuldade, eu às vezes tenho, né? De entender quando é que essa influência começou. Porque muitas das vezes, se isso foi já introduzido na fase da infância, nós vamos entender isso como algo normal e natural. E não vamos ter a percepção que isso foi algo imposto do externo. Quando nós temos um segmento, vamos trazer o religioso que é mais fácil, e que desde a infância a gente está naquele segmento e todo aquele grupo tem aquela mesma ideia, aquela mesma noção, é muito difícil de que eu consiga sair dessa bolha para ter a percepção que eu tenho até mesmo o direito de entender por mim própria. Quando a pessoa faz esse movimento, é porque o espírito dela, de alguma forma, vai levar, vai conduzir para que ela encontre pessoas que estão em caminhos diferentes do que ela se encontra, para que ela consiga se permitir fazer o movimento. Porque quando você traz aí, né, de nós fazermos essa criticidade, eu acho que é muito importante. Mas eu vejo que nós vamos ter essa condição dentro de um trabalho de autoconhecimento que a gente se permita a conhecer. Porque eu falo por mim, por minha experiência, muitas coisas que eu até então queria conhecer, queria entender, às vezes eu tinha medo até de ler sobre. Por exemplo, uma coisa
simples, que eu adoro muito, que vamos falar aí da questão da data de nascimento, né? Do horóscopo, do sol, da lua, dos ascendentes. Isso é uma coisa que me fascina e hoje eu tenho entendimento para o autoconhecimento. Mas na minha adolescência, que as pessoas viam isso somente como uma questão de tentar fazer adivinhações, isso era visto como se fosse um pecado ou algo errado. Então, nessa fase da minha adolescência, por mais que eu tinha esse insight de querer ver, de querer conhecer, de querer adentrar, eu não ia. Eu era ali limitada, influenciada a não ir, porque era pecado, era errado. Porque as pessoas acreditavam que esse mundo da astrologia vai somente para a questão da adivinhação e que tem o dom de adivinhar é o soberano supremo, que é o Deus, né? E hoje, dentro desse trabalho de autoconhecimento, eu tive um entendimento que nós vamos falar ali dos nossos temperamentos, da nossa forma de comportamento. É claro que isso nada é engessado, mas traz muita lucidez, traz muita clareza. Por exemplo, na infância eu chorava muito. Eu ainda choro um pouquinho, né? Não parece, mas eu choro, tá, gente? Na infância eu chorava muito. E aí todo o tempo eu era questionada, nossa, você chora demais. Nossa, você não sabe fazer outra coisa que não fosse chorar? Quando eu entendo que o elemento água, ele vai chorar, que é o melhor que ele tem, dentro do primeiro impacto, eu começo a me acolher. E essas influências que antes diziam que eu era chorona, como se eu não soubesse me posicionar, hoje elas não conseguem me ferir, me atingir. Porque eu sei que eu estou dentro da minha essência, do meu temperamento. Eu consigo lidar com isso de uma outra forma, que não vai mais me machucar e nem limitar o meu conhecimento. Por isso eu acho legal nós explorarmos um passinho prévio para as pessoas entenderem o porquê que em todas as lives nós batemos na mesma tecla. O quanto é importante o autoconhecimento, o quão é importante sabermos conhecer as nossas sombras, as nossas luzes, o quanto é importante saber qual é a nossa potência verdadeira, porque no momento em que eu me conheço, eu deixo de ficar dependente da aprovação do outro. Eu deixo de ficar dependente de tudo o que o outro quer me influenciar a favor ou contrário àquilo que eu desejo. Porque olha o tanto de gente que acaba perdendo o interesse pela vida por estar fazendo coisas, por ser influência do externo, e ela nem gosta do que ela está fazendo. Ela nem gostaria de fazer o que ela está fazendo. Mas ela permite que essa influência externa invada o campo dela. Aí por isso que eu achei legal a gente voltar um pouquinho, para a gente ir devagarzinho tecendo aí, né? Sim. Acho que alguém escreveu algum comentário aqui. Sim, eu vou só enganchar aí com o que você falou e já vou ler o comentário dela. Ótimo. Porque, assim, eu acredito que, justamente, sempre quando a gente vai falar em autoconhecimento, parece que tem alguma coisa que não quer que a gente se conheça, né? Parece que no mundo existe uma maneira de abordar a humanidade como todo mundo sendo igual, e aí todo mundo tem que ser de um jeito, todo mundo tem que vestir da maneira tal, tem que ter a aparência tal. Então, para a gente conseguir se conhecer, tudo começa em a gente questionar tudo isso. Acho que é sempre importante questionar todas as verdades absolutas, porque é justamente isso. Não tem, homem não chora, né? E mulher não sei o quê. E aí você cresce influenciado por todas essas formas de pensamento, por todas essas ideias, e você acaba se perdendo de você por causa dessas influências que podem ter sido ensinadas porque as pessoas acham que é a melhor coisa do mundo, ou simplesmente alguém falou assim solto, ou como a colega falou aqui, que foi justamente o que a Raquel Rodrigues falou, né? Não necessariamente imposto pelo lado de fora, mas absorvido por nós de certa maneira. Porque sempre somos nós quem vai interpretar o que acontece. Depende de mim a interpretação. Eu posso ouvir uma coisa e não dar muita bola, ou dependendo do que eu vim elaborar na minha vida, aquilo pode bater em mim, bateu do eu, pega que é seu, pode esbarrar em algum gatilho, em alguma dor minha, e mexer comigo e me influenciar para fazer algum movimento, seja ele qual for. O importante é a gente estar sempre questionando. Por isso, quando a gente vai voltando para o autoconhecimento, a gente questiona. Por que isso mexeu tanto comigo? Por que aquilo que aconteceu? A gente tem que estar sempre questionando isso. Por que isso mexeu tanto? Fulano falou alguma coisa, mexeu tanto por quê? Será que eu realmente estou pisando na bola com os outros? Estou sendo egoísta? Ou não, sou eu que preciso botar limite nos outros para poder viver a minha vida, para poder ser do jeito que eu sou, sem ficar parando toda vez que alguém me criticar? Então, porque a
interpretação é minha. Eu posso interpretar, tipo, tá falando besteira, como eu posso interpretar de uma maneira que me deixa triste. Então, nós somos influenciáveis. Daí a importância de fazermos escolhas na nossa vida, não de pessoas que vão pensar como nós, mas de pessoas que nos respeitem. A diferença é essencial na Terra. É importante que a gente ouça pontos de vista diferentes, de pessoas que pensam completamente diferente da gente. Agora, a maneira que a pessoa vai trazer o ponto de vista dela, eu acredito que é o grande diferencial que nós que estamos recebendo a influência constantemente, a gente precisa pensar nisso. Qual tipo de influência eu quero na minha vida? Tanto qual tipo de canal de mídia que eu quero assistir, qual tipo de música que eu quero ouvir, qual tipo de pessoas que eu quero à minha volta, tudo. A gente precisa aprender a escolher pensando nessa influência na nossa vida, porque vai mexer. Os afetos afetam as pessoas. Se você fica ouvindo repetidamente que você é feia, você é feia, você é feia, você começa a achar que você realmente está ficando feia, está ficando velha, está ficando alguma coisa. No entanto, se você passa a vida ouvindo que você é linda, você é linda, você é linda, você começa a acreditar. E eu posso falar isso por mim. Eu cresci ouvindo que eu era feia, que era isso, que era bruxa, que não sei o quê. Acreditava que era feia. Fui viajar, sair do Brasil. Nossa, você é linda, você é linda, você é linda. Nossa, devo ser bonita mesmo. Eu comecei a acreditar que eu era bonita. Entende? Desde muito nova, a criança ouve uma coisa, ela acredita. Por mais que ela possa olhar no espelho e ver que a realidade é diferente daquilo que ela está ouvindo, tem um lado que fica abalado com isso. Só que a criança, ela não pode escolher. Eu acho que o grande ponto aqui é que a gente precisa entender, né? As pessoas se condicionam a ficarem onde estão, porque é a família, são os afetos, é tudo que eu conheço, é a minha zona de conforto, é proteção, é amor. Mas como que é esse amor? Qual o preço que se paga para estar nesse núcleo? Porque às vezes a gente precisa afastar um pouco, para sair da influência, para se ser aquilo que se é. Porque muitas vezes uma família traz um legado, sei lá, de dentista. A família, o avô foi dentista, o tataravô, todo mundo foi dentista. E aí a pessoa nasce naquela família, é criada uma grande expectativa que ela seja um ortodontista e a pessoa quer ser artista, né? E aí? Né? E aí? Como que você faz para sair dessa influência, dessa pressão e simplesmente viver a sua vida, ser aquilo que se é, sem ficar colocando barreira na própria vontade que vem do coração. Quando a influência que vem de fora, ela te afasta daquilo que você realmente quer fazer, ela te deixa constrangido, ela te faz se sentir culpada, com vergonha de ser aquilo que você veio ser, aquilo que você veio fazer, é importante questionar. Sou eu que estou precisando me trabalhar, me fortalecer? Ou será que eu estou no lugar errado? Será que eu estou num lugar que não me apoia em nada? Será que de repente eu posso ir para um lugar melhor? Onde eu não vou ficar levando tanta influência na minha cabeça, para que eu possa respirar, pensar sozinho e fazer o meu caminhar da maneira que eu quero fazer. Mas para isso tem que se bancar, e às vezes não é fácil. Né? Às vezes está ali sob certas influências, você tem o gostosinho ali, tem o colinho, tem o dinheirinho, tem o sábado à noite para sair e tal. E às vezes você vai sair por conta própria e não vai ter. Mas é uma questão de escolher. As influências à sua volta te apoiam para manifestar aquilo que está no seu coração? Ou você sente que as influências à tua volta estão te parando, te puxando para trás, te puxando para baixo? Eu acredito, Jô, que o grande X da questão é isso. Nós estamos constantemente moldando as mentes uns dos outros. Quando eu venho com um pedaço de informação para trocar figurinha com você, eu vou trazer um pedacinho do quebra-cabeça que talvez você não tenha. E se você está muito aberta para falar comigo, você vai ficar com aquele pedacinho de quebra-cabeça. E aquilo pode te expandir ou pode te botar na faixa do medo. Então, qual o seu critério de quais os pedaços do quebra-cabeça da vida você quer trazer para o seu campo? Lógico que nem todo mundo vai trazer coisas de empoderamento, de expansão. Mas você não precisa andar tão perto dessas pessoas. Você pode escolher estar trocando com pessoas que estão trazendo ideias, que estão trazendo filosofias, que estão trazendo motivação para a sua vida, para você se inspirar, para você se abrir para o mundo, para você viver de forma mais plena. Concorda? Faz sentido o que eu estou falando? Eu super concordo e acredito até que as pessoas podem criar estratégias
para conseguir chegar nesse se bancar. Eu vou trazer para mim, porque eu falando da minha experiência, é uma coisa que eu vivenciei, então eu falo com um pouco mais de propriedade. Ainda na minha adolescência, eu tinha muitas sensibilidades, né? Eu sentia muita coisa diferente, que às vezes as pessoas que estavam em meu entorno, elas não viam com uma sensibilidade mediúnica. Elas viam que talvez precisasse de benzer, ou que precisasse fazer alguma coisa, ou que eu estava surtado, ou que tinha que ir para o médico. Então, quando você está parecendo ser a ovelha negra ou psicodélica da família, que você não se encaixa nos moldes dos padrões que as pessoas estão vibrando, é muito difícil de você conseguir se bancar, porque o seu entorno vai estar afirmando uma coisa contrária. Foi justamente neste momento em que eu comecei a buscar, eu comecei a ler, a entender que existiam outros tipos de frequências que viam posicionamentos diferentes. Aí é neste momento que é interessante você se reunir, estar junto de pessoas que estão falando esse idioma que você está precisando de escutar. Cheguei neste ambiente, aí eu vou me conhecendo e me permitindo entrar nessa criticidade para ver que tem vários tipos de verdades. A verdade é de acordo com quem conta na experiência que teve. Eu começo a me permitir, a interrogar, a me fazer os questionamentos para conseguir me bancar. Porque, às vezes, se eu não tenho como ter essa estrutura de falar, não, isso acontece, isso é uma sensibilidade mediúnica, eu não tenho como me bancar. Falar assim, não, vocês não estão escutando esse barulho, mas eu escutei esse barulho, foi assim, 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 sem achar que o outro vai me achar de doida. E se me achar que é doida, tá tudo bem. Eu entendi o que eu vivenciei. Eu começo a me apoiar porque eu estou me validando. Então, criar algumas estratégias que vai nos fortalecer para a gente conseguir se bancar é primordial para que não haja tanta dor. Porque senão nós vamos ali entrar numa batalha interna, primeiramente, que será que eu estou ficando doida mesmo? Será que isso existe? Será que isso não existe? Será que é pecado? Será que não é pecado? Eu começo a me questionar, então eu vou invalidando aquilo que eu estou sentindo. E quando vai ver, nós estamos num lugar em que nós não conseguimos esse lugar de se bancar. Porque todo mundo está falando diferente, todo mundo é muita gente, né? Mas as pessoas que estão ali em meu convívio estão falando diferente, eu começo a me invalidar. Falei, nossa, será que é assim mesmo? Ou seja, quando eu cheguei nesse universo terapêutico, todo mundo fala sobre isso, é a coisa mais natural do mundo. Então eu parei de sentir dor. Eu parei de sentir dor, eu consigo manifestar quem eu sou, entendendo que isso é normal, isso é natural. E hoje, além de me bancar, eu consigo conversar com outras pessoas que têm a mesma sensação, mas que estavam onde eu estava, alguns anos atrás, por medo, por receio, por falta de conhecimento, por achar que isso de verdade podia ser alguma coisa de problema mental, ou sei lá o que as pessoas costumam dizer. Então, eu saí dessa dor e agora eu consigo falar no posicionamento de amor, que é o amor é o quê? O acolhimento. De entender que isso é normal, que todos nós somos médiuns, cada um vai ter um tipo de sensibilidade. O nosso corpo está mediando o espírito na Terra. Então, você queira ou não, acredite ou não, nós somos médiuns, estamos mediando esse acontecimento terreno aqui do nosso espírito na Terra. Então, vai falando disso de uma tal forma, de uma simplicidade, que eu consigo me bancar e consigo me acolher. Aí sim, o movimento do externo, ele deixa de ter tanta influência naquilo que eu estou vivendo. Porque uma coisa é o que o outro diz, a outra coisa é o que eu sinto. E hoje eu consigo me apoiar no meu sentir, independente se o meu sentir vai ou não de encontro com o que o outro está me dizendo. Porque esse é o meu termômetro. Ela falou uma coisa, achei meio estranho, não vibrou aqui, então essa não é a minha verdade. Pode ser a dela, mas não é a minha. Ou, nossa, eu tô nesse lugar, mas meu coração tá quentinho, eu tô me sentindo aquecida, acolhida. O outro pode falar que é ruim, que não faz diferença para mim, porque o ruim pode ser para ele. E de fato para ele pode ser, mas para mim não. Aí vê que nós vamos criando ali uma forma de lidar com as influências externas e trazer o entendimento, como a Kel disse, eu tô íntima, tá vendo? É a Kel, como a Kel disse aí, que pode ser alguma coisa do interno. Eu consigo dar entendimento ao meu interno. Eu consigo entender, bom, esse preconceito que eu tenho dentro de mim, que se aflorou aqui,
foi da forma com que eu fui criada. Aqui neste momento, de uma certa forma, eu estou indo no inconsciente coletivo, que diz sobre essa oportunidade, sobre essa situação, diz isso. Eu estou vibrando dessa forma que diz o inconsciente, porque eu estou me sentindo bem, então eu começo a me questionar. Será que o que estão dizendo é de fato verdade? Diante daquilo que eu estou vivenciando, que eu estou experienciando, eu começo a me permitir sentir. Ei, Léo, boa noite, tudo bem? Alguém escreveu alguma coisa que eu perdi? A Raquel comentou aqui, sim, e só vamos buscar justamente por conta da dor, né? Olhando assim, fica mais fácil aceitar o que é e seguir. Pois é, a gente, se não for pelo amor, vai pela dor. E a gente pode sim olhar pelo amor, que é justamente o que a Jo está falando. Quando eu começo a confiar mais no meu taco, porque a vida vai dando avisos. O nosso sentir vai mostrando pra gente que tem alguma coisa ali que não é bem assim. Mas a gente quer ouvir o que está todo mundo falando. A gente, como afeta, a gente fica afetado pelo aquilo que estão dizendo. Daí a importância de escolher qual a fonte de informação que eu vou aceitar dentro do meu campo como verdadeira, e até mesmo aquela que eu coloco como líder na minha vida, eu preciso passar ela pelo crivo de, será que para mim é essa a verdade mesmo? Sempre questionar. É a fé raciocinada, a gente precisa ter. A gente pode ter a admiração que for por uma pessoa, por um líder espiritual, por um padre, seja lá o que for que você acredita. Nenhuma verdade é absoluta para ninguém. Existem coisas que variam, pessoas têm temperamentos diferentes. Coisas que a Joelma ama e que é super importante para ela, às vezes para mim não vai ser. São prioridades, são gostos, são temperos e consciências diferentes. Então, muitas vezes eu não posso me botar para baixo porque ninguém dá bola para aquilo que eu estou falando. Mas se para mim é importante, eu tenho que ir lá. Eu tenho que me apoiar dentro daquilo que é importante para mim e fazer acontecer dentro daquilo que é importante para mim. Por mais que os outros digam, você é doida, fica fazendo... Para mim é importante, meu coração canta, eu fico feliz. De que adianta eu fazer o que está todo mundo fazendo e ficar infeliz? Fazer o que todo mundo diz que tem que fazer, que alguém falou que era importante fazer assim, e para mim isso não significa nada. Estou fazendo o que é o que a gente mais pega por aí, né, Ju? É muita gente que vem da terapia, estou fazendo tudo que tem que fazer, eu estou vivendo a vida que tem que viver, eu estou lá, fiz a faculdade, me formei, estou trabalhando, tenho emprego, tenho tudo e não tenho nada. Tenho tudo, não tenho nada, tá tudo certo, mas não tá bom. Não tem nada errado. Por quê? Porque ninguém falou pra mim que era importante eu fazer o que eu sentia, nunca fiz o que eu sentia, fiz o que os outros mandaram, e aí fica essa desconexão com a essência, fica essa desconexão com o sentir, com a própria vontade. Então, tudo aquilo que influencia a sua vontade daquilo que está no seu coração, seja lá o que for. Tem gente que quer fazer castelo de areia, ficar fazendo castelinho de areia. Se isso te faz feliz, não importa o que os outros estão dizendo. Você tem que ir lá e fazer e ver o que isso traz para você. O mais perigoso dessas influências é afastar da gente do desejo do nosso coração. E deixar a gente tão distante da gente que aí a pessoa entra num processo de se perder na vida. A gente está aqui para ser. E eu só vou ser o meu melhor se eu conseguir me ouvir. Não tem um mapa de como ser Dani na Terra. A Dani é uma só. E o mapa de como ser Joelma é outro. Pode até o mapa de Odu para ajudar, mas ainda assim o mapa de Odu de uma pessoa, eu conheço pessoas, né? Eu conheço pessoas que têm o mesmo mapa de Odu e que são completamente diferentes. Sim. Então, por mais que tenha um mapa astrológico, um mapa isso, é só uma direção de coisas sobre aquela pessoa, gatilhos e coisas que apoiam, mas o que está dentro não tem um caminho escrito, o caminho a gente vai fazendo caminhando. E a gente precisa se permitir dar o passo, seja ele qual for. E a única bússola que a gente tem é a do nosso coração. A nossa mente a gente tem que usar para fazer uma estratégia para acontecer, mas também para questionar. Sempre questionar. O que é isso que essa pessoa está me dizendo que eu tenho que fazer? Tenho mesmo? Toda vez que eu ouço tem mesmo? Porque tem que... Por que tem que? Quem falou que tem que? Aí a gente racionaliza e pensa, tem? Não tem? Para mim, não sei.
Estou justamente nesse processo de fazer por mim. É isso aí, Lu. Tem que fazer por você. Se a gente não faz, ninguém faz pra gente. E aí tem gente que entra numa de que o mundo tá errado, o mundo tá me devendo, e o mundo não vai botar o tapete vermelho para você passar e fazer o seu caminho bonito. Você que tem que ir lá e abrir ele. E tá difícil assim porque a maioria das pessoas está desconectada daquilo que está dentro delas, porque está sob influência da opinião dos outros, da opinião pública, do não sei o quê, da novela, da televisão, e não está se ouvindo. Faz sentido para você, Gil? Aí, Dani, e aí eu vou aproveitar a fala da Lu e da Raquel, porque quando a Lu fala, agora estou fazendo por mim mesma, quando nós estamos aqui nas lives, que a gente sempre bate nessa tecla também, o fazer por si não é numa ideia de um egoísmo de não querer compartilhar. Só que ninguém dá o que não tem. Então, se eu não estou bem, eu não consigo ajudar o outro a ficar bem. Porque nem eu estou bem. Se eu tivesse a receita, eu faria para mim. Ou seja, o trabalho ele começa primeiro dentro. É de dentro para fora. Se eu consigo fazer esse alinhamento internamente, depois eu consigo falar assim, olha, vem comigo. Eu passei por isso daqui, eu sei como é. Eu te levo junto, vamos lá. E aí, se a pessoa quiser, porque tem o livre-arbítrio, né? Ela vai junto. Então, quando nós falamos essa questão de ter que fazer para si primeiro, é nesse sentido. Porque você vai ter ali uma musculatura em que você consegue ajudar o outro. Agora, se eu quero fazer para o outro algo que eu não tenho nem para mim, eu não vou conseguir ajudar ele e nem a mim. É uma perda energética. É um movimento equivocado. Por que que nós, terapeutas, estamos sempre fazendo terapia? Porque nós precisamos de estar bem. Porque quando o assistido chega, ele possivelmente vai espelhar alguma dor que eu já passei por ela, mas eu já consegui tratar. Se eu não estou tratada, eu não consigo ajudar. Aí começa a startar processo em mim, o assistido vai embora e ninguém trabalha e ninguém melhora. Por isso que nós, terapeutas, estamos sempre em terapia. Agora, trazer esse pedacinho que a Raquel disse, que vai em relação a ter que ir pela dor, né? Se nós não formos masoquistas, a gente vai suportar muito a dor. Agora, se não, a gente não tem como não fazer um movimento na dor. Aí, a nossa fala aqui é para trazermos um entendimento, ativar o amor próprio, para que a gente consiga fazer o movimento pelo amor e não pela dor. Aí, o que acontece? Eu já estou vibrando dentro de um trabalho de autoconhecimento, eu percebo que não está legal, eu não vou esperar sentir a dor para fazer o movimento. Por exemplo, se eu estou dentro de uma relação, eu estou com uma pessoa que ela grita comigo o tempo inteiro, eu vou esperar ela me agredir para poder terminar? Eu não preciso de passar por isso. Eu posso fazer o movimento antes. Se essa pessoa está namorando comigo, ela está gritando comigo antes de se casar, depois que ela casar, o que ela vai se achar no direito de fazer comigo? Percebe que aí o movimento, ele não esperou chegar na dor e ele foi pelo amor? Então, disso eu falei na relação para ficar mais fácil de fazer esse modelo, nesse exemplo. Mas tem outros vários momentos. Se a pessoa te pediu R$10 emprestado, não te pagou, você vai ter coragem de emprestar 100? 10 era fácil, ela não te pagou, ela não vai te pagar os 100. Então, você não precisa esperar chegar a dor de perder 100. Você já perdeu 10. Percebe que em muitos momentos, quando nós estamos bem presos assim no nosso autoconhecimento, dando entendimento a tudo que está acontecendo, a gente não precisa mais de esperar a dor. A gente pode fazer um movimento, a gente não precisa de esperar chegar no ápice para ver até quando eu vou aguentar, até quando eu vou suportar. Será mesmo que precisa de chegar a este ponto? Será que você precisa de chegar a um processo depressivo de não querer nem se banhar para fazer o movimento? Para você poder procurar um trabalho de autoconhecimento, de fazer uma terapia, de fazer algum movimento por si? Então, essa é aí uma perguntinha que eu quero colocar para causar um incômodo mesmo, para a pessoa começar a pensar, expandir a consciência, se perguntar, se questionar, não trazer a minha fala como uma verdade para você, mas criar sua verdade, que a minha verdade te ajude, intermedia aí você criar sua verdade para expandir a consciência. Aí a gente pode conversar, a gente pode trocar figurinhas, né? Igual quando a Dani disse, estar com pessoas que pensam diferente é legal, porque a gente expande
a gente começa a criar uma nova visão. Não somos inimigas porque pensamos diferente ou fazemos coisas diferentes, muito pelo contrário. É através da diferença que nós podemos criar aí um campo de riqueza. Aí deixa eu ver só aqui que teve vários comentários que eu falei para danar e já perdi todos. O Instagram tá mudando a minha voz? Ah, é? Mudou um pouquinho, mas tá de boa. Ficou um pouco abafado, assim. Parecia que tinha alguma coisa no microfone. Aqui, ó. A dor no sentido do negativo. Você deu o exemplo do eu ouvir que você precisava era de benzedeira. Mas por conta de questionar isso, você buscou. Isso mesmo. Na verdade, eu não busquei. A dor não foi que eu precisava de uma benzedeira, mas sim porque eu tava ficando doida. Eu falei, será? Será que eu tô ficando doida mesmo? Aí, Roquelle, né? Aí sim, eu comecei a me questionar. Será que eu tô ficando doida? Será que isso acontece mesmo? Será que é do jeito que essa pessoa está dizendo? Eu comecei a buscar em grupos diferentes para que eu conseguisse fazer um movimento. Ok, neste momento eu não tinha a consciência que eu tenho hoje. Neste momento eu não tinha ainda iniciado o processo de autoconhecimento. Por isso que eu esperei chegar no ponto da dor para conseguir fazer este movimento. Aí, hoje, essas pessoas que estão aqui conectadas numa live dessa, com certeza são pessoas que já estão buscando ou já estão no processo de autoconhecimento ou são terapeutas. Por isso que é legal a gente começar a expandir essa ideia de não esperar chegar a dor para poder fazer o movimento. Escolher fazer pelo amor. E aí nós vamos expandindo uma outra energia. O nosso campo vai reverberando, influenciando o campo magnético com uma outra informação, que antes era do ir pela dor. Agora a gente fala de uma outra forma, a gente pode ir pelo amor. Então era isso, Roquelle, que eu estava falando aqui, tá? Eu não falei do fundo do poço, mas dos incômodos que nos movem. Justamente, porque se está quentinho, a gente fica ali acomodado e não vai. É por isso, muito legal isso que você traz. Porque aí traz também a oportunidade de falarmos da luz e da sombra, né? Do bom e do mal, dessas dualidades que nós vamos vivenciar o tempo inteiro. Então, se nós estamos bem, acomodamos. Aí acontece o quê? Alguma coisa que não seja tão bom assim, tão confortável assim, para a gente entender. Opa, agora chegou a hora de fazer o movimento. Eu preciso de fazer algo, né? E aí a gente vai aí fazendo esses movimentos, o vai e vem, oscilando entre a dor, o amor, a necessidade do movimento, a paralisação, porque é assim que a vida é, né, gente? Sim, foi nesse sentido que eu coloquei. Pois é, nós estamos falando da mesma coisa, só que de maneiras diferentes, né? É isso mesmo. Nós estamos no mesmo lugar de entendimento, só que os exemplos que a gente vai trazendo vai expandindo. E isso é legal também. Porque tem pessoas que vão se identificar mais da forma que você está trazendo, e tem outros que vão se identificar como eu estou trazendo, tem outros que vão se identificar com o que a Dani está trazendo. E aí vem aqui riqueza, porque nós temos aí pontos de observação que nos ajudam a ganhar a consciência, a expandir a consciência. E aí a gente volta no lema, né, nossa, do Espaço Humanidade, né, onde nós somos parceira da consciência que cura. Quando nós vamos ganhando consciência, vamos tendo uma ferramenta para ajudar na nossa cura. E volto a repetir, que vem do interno para o externo. Falei mais como da cobra, né, Dani? Bora lá. Tá empolgada, mas assim que é bom, né? A gente volta do evento assim, né? Cheio de energia, cheio de novas ideias. E é uma delícia isso. Mas é isso, né? Essa movimentação por amor a gente precisa aprender a fazer para que não precise chegar num ponto de tanta dor que seja tão difícil de se movimentar. Assim. A dor faz você se movimentar? Faz. Mas não precisa virar uma inflamação. Você pisou ali na pontinha do prego, você não precisa pisar o pé inteiro e fazer um corte. Você já tira o pé dali. Então você consegue, dentro do amor também, sentir aquelas pequenas direções e ir direcionando a sua vida e ir questionando essas influências que estão ao nosso redor, porque a gente precisa sempre se perguntar quando a gente percebe que existem as influências externas que estão ali só existindo e aí
vão influenciando a gente, mandar mais para cá, mais para lá, tá sol, vou andar debaixo da árvore, a influência do sol me faz querer me influenciar pela sombra da árvore, e aí sou eu seguindo no meu caminho espontaneamente, mas também existem as influências de pessoas à nossa volta que querem coisas da gente, que ficam ali martelando certas ideias, e a gente precisa sempre questionar qual é o interesse por trás dessa pessoa que está falando isso para mim. A gente precisa muito estar sempre com a antena ligada nisso, né? Aí, falou de interesse. A gente só se move por interesse. Seja qual for o movimento que a gente está fazendo, sempre é por interesse. Boa noite, Gilibete! Então, independente do que está acontecendo ali, qualquer pessoa que fala qualquer coisa com você, ela tem algum interesse, seja ele qual for. Às vezes é um interesse de mãe, que se importa com você, mas ela vai trazer uma influência sobre você que às vezes não é aquilo que você quer para sua vida. Ela vai chegar para você e vai trazer uma influência que pode ser que te traga medo, porque ela quer te proteger. Mas aquela influência que ela traz que te faz sentir medo pode te paralisar de fazer o que você quer. Então você precisa questionar. Por que ela está trazendo esse medo? É o medo da experiência que ela viveu, daquilo que ela foi ensinada, que não necessariamente é o que eu vou viver. Vou colocar aqui na lista de coisas para eu olhar, mas eu não posso permitir que aquela influência daquela pessoa que me ama me paralise de fazer aquilo que está dentro do meu coração, do meu projeto, da minha vontade, daquilo que eu quero fazer. Então, qual é a motivação daquela pessoa? Muitas vezes, pessoas que nos amam profundamente, que querem o nosso bem, que querem nos ajudar, estão sendo influenciadas pelo medo delas. E aí vão tentar te influenciar por conta do medo delas, de coisas que talvez ainda nem aconteceram e nem vão acontecer. E é aí que mora o perigo. Por isso a gente tem que estar sempre questionando. Por que essa pessoa está me falando isso? Ela vem de uma base real? Vem de uma base real? Vem de algum medo dela? Vem dela querer que eu fique e eu quero ir embora? Que por mais que ama, as pessoas fazem coisas por inconsciência. Elas trazem ideias pra gente de forma inconsciente, sem perceber que podem atrapalhar a gente de ir lá e realizar um sonho. Daí a gente precisa estar sempre filtrando, sempre questionando, olha, eu te amo, mas eu preciso ir, eu quero ir morar lá na China, porque eu quero aprender a fazer o Tai Chi Chuan da China, e eu não quero, aqui no Brasil não tem. Ai, mas você vai ficar longe de mim, pode explodir o avião, e aí vai começar a trazer um monte de coisa, então a gente precisa saber que aquela mãe, ou aquele amigo, vai dar em dor, que você vai embora, você não precisa acreditar em tudo que ele está falando, beleza, pode ser que dê errado, mas se meu coração quer, eu tenho que pegar e ir lá para a China fazer o Tai Chi Chuan com o chinês. Eu não posso deixar que todo esse peso emocional, de todos esses afetos, do medo da mãe, da avó, da tia, me impeçam de me movimentar dentro daquilo que eu realmente quero fazer. Porque senão eu vou ser sempre uma pessoa mal menos. Meio frustrada, meio para baixo. A vida tá, não tá, tá bom. E o que você quer na vida, né? Então, é muito importante a gente abrir nosso campo e permitir que nos influenciem informações, pessoas, filosofias, ideias que vão nos impulsionar para fazer, que vão nos empoderar, que vão nos apoiar dentro daquilo que está no nosso coração e não botar a gente para baixo. Né, Jô? Você trouxe tanta coisa rica que merece ser explorado, porque é justamente isso, né? Eu vejo, no meu caso, eu mãe, canceriana, dramática. Eu tive que aprender muito, porque a minha filha, ela gosta de fazer coisas assim bem mais radicais, que eu, na época que eu tinha essa idade, eu jamais faria. E hoje eu preciso de entender que essa dor ela é minha, para que eu não vá podando a essência dela. E tá todo o tempo tendo que olhar isso, já um ganho de consciência, já é uma necessidade muito grande para permitir entender que ela tem o direito de manifestar a essência dela. Ela fala, mãe, vem cá, eu vou patinar no gelo. Tá, eu vou, olho assim, né? E aí eu começo a trabalhar as minhas criaturas.
a trabalhar isso internamente. Eu tenho medo, ela não. E por que que eu tenho que colocar o meu medo nela? Aí ver que é aquilo que você disse, né? As pessoas às vezes fazem de forma inconsciente. Eu comecei a ganhar essa consciência. É fácil? Não, não é fácil. Porque como a gente gosta, a nossa ideia, o nosso pensamento é de trazer essa proteção. Mas aí é como se nós ignorássemos que o que tiver que ser, vai ser. Ou vai ser naquele momento, ou vai ser no momento que eu não estarei presente. Aí vem um outro tipo de sentimento por detrás disso, o controle. De achar que eu vou conseguir controlar o resultado do que o outro vai fazer. Não vai. Nós não temos este poder. Nós não temos como controlar a manifestação do outro, a essência do outro. Porque senão aquilo que acontece é, quanto mais eu aperto, mais me escapa pelos dedos. Então, às vezes, eu estou acreditando que eu estou cuidando, que eu estou zelando, na verdade, eu estou sufocando. E se eu estou sufocando, vai chegar um momento que isso vai sair das minhas rédeas, porque nunca teve. Era só uma falsa ilusão que me fazia pensar que eu estava no controle, que eu estava no domínio. Mas, na verdade, eu não estava. E o que tiver que ser, será, porque o universo, ele vai fazer se cumprir aquilo que precisa de ser feito. Então, às vezes, até aquilo que você acredita que deu errado era o mais certo que poderia ter acontecido naquele momento. Que é justamente, como diz a Andressa, né, que já estava dizendo isso pra gente, é o universo, a energia consertando. Então, para mim, deu errado porque não veio para agradar o meu ego, aquilo que eu queria. Então, para mim, deu errado. Mas para aquilo que eu precisava, era justamente o que aconteceu. Mas e olhar para isso? Como que nós vamos lidar com o nosso orgulho de entender que este errado só deu errado porque não foi do jeito que eu queria, e sim da maneira que eu precisava? E ter a maturidade para ter essa aceitação. Isso aí é só muito trabalho de autoconhecimento, isso é só muita meditação, isso é só muita a questão do estar se apoiando para entender se deu errado, porque não foi do jeito que eu queria. Havendo vida, eu posso trocar, eu posso fazer diferente. Eu posso tentar novamente, eu posso buscar uma outra alternativa, eu posso calcular uma nova rota. E está tudo bem. Que aí eu vou começar a entender que o erro, na verdade, é só mais uma probabilidade daquilo que eu gostaria, que eu entendi que aquela não é. Então, eu já tenho aquele conhecimento para poder fazer diferente. Tem um monte de comentário aqui, eu fui falando e não vi nenhum. A Alane. Ei, querida, boa noite. Ó, principalmente as mães fazem isso por causa dos filhos. Pensa mais nos filhos do que nelas mesmas. Tem que pensar. Pois é. Aí é aquela coisa que a gente disse lá atrás, né? Tá tudo bem, as mães, elas precisam mesmo de pensar nos filhos, principalmente se for menor de idade, se for criança, se for pequenininho. Mas não adianta eu pensar só no meu filho e eu não estou bem, porque aí eu não consigo fazer por ele, fazer para ele aquilo que ele precisa. Por isso que nós precisamos de agir de dentro para fora. Eu preciso de estar bem, porque eu estando bem eu consigo ser essa ponte, eu consigo ser esse conforto, esse auxílio, eu consigo ajudar. Porque senão é só o meu ego mal usado de achar que eu não consigo resolver nem as minhas questões, nem os meus problemas e que eu vou conseguir resolver o problema do outro. Aí nós não temos este poder, né? Mas é isso mesmo, Yolanda. Às vezes nós mães, eu sou mãe, a Dânia não é mãe ainda, não sei se é mãe de Beth, né? Sou mãe Mas eu sou de Beth. mãe e sou mãe canceriana, ou seja, dramática, emotiva. Enfim, eu ainda tenho que olhar várias vezes para essa minha dor e entender que às vezes é a minha necessidade, não é a dos meus filhos. E aí soltar, liberar, né? Porque nós estamos aqui num momento de falar mãe, a gente acredita que a mãe sabe tudo o que é bom para o filho. Na verdade, a gente olha desde a nossa perspectiva. Porque se eu falo com minha filha, não, patinar no gelo não é bom para mim, porque eu não sei e eu tenho medo. Mas para ela, por que que não seria bom? Se ela sabe, eu posso permitir que ela faça esse movimento e posso estar lá do lado, porque se por um acaso ela cair, eu posso ajudar ela a se levantar, mas não limitar de acordo com o meu olhar. E aí vai também para os nossos atendimentos terapêuticos. Por isso que eu me nego a falar, ai, você tem que fazer isso. Não tem que nada. Eu vou dizer, do meu ponto de vista, coisas que você possa não estar vendo. Mas a escolha, no final, ela precisa de ser sua. A gente não tem como terceirizar as nossas responsabilidades
e falar foi por causa do externo, entende? Porque a vida ela é minha. O externo pode ter me influenciado, mas eu vou agir se eu quiser. Eu vou fazer se eu quiser. Se eu percebo que tá todo mundo fazendo uma coisa que não vai de acordo com a minha índole, eu não vou fazer. Aí vale o conselho da mamãe. Eu não sou todo mundo, né? Eu não sou todo mundo. Aí eu posso me bancar, me ancorar, me permitir. Aí a Yolanda aqui, ó. Não é fácil mesmo, tem que haver muita vigilância. Pois é. Pois é, Yolanda, você é pisciana e eu sou canceriana, então a gente tá falando da mesma frequência, água, né? Então a gente sabe do que a gente tá falando aqui. Enfim. E é isso, né, Dani? Eu não sei, falei de novo mais do que... né? Não, aí você tá falando de maternidade, eu não tenho moral nem para abrir minha boca, eu só fico concordando, porque eu não tenho filho. Olha, você tem como falar do papel da filha, né? Porque é muito engraçado, é muito estranho e muito interessante. Porque a gente vê uma coisa enquanto filho, quando a gente se torna mãe, a gente muda de lado. Aí aquela coisa que a gente não via, a gente começa a ver. A gente fala, nossa, agora entendo. Agora o que a mãe entendo. tá querendo me dizer. Não, eu Isso. consigo entender, que é por isso mesmo que eu não quis ter filho, justamente, entendeu? É tipo assim, tem que pensar nessas coisas, esses perigos, todo. É por isso mesmo que eu falei, bom, eu vou acabar fazendo exatamente o que minha mãe fez, acho melhor deixar isso pra lá. Mas, enfim, isso acaba para outra conversa. Mas, voltando, né, porque a gente precisa encerrar, que eu também tenho que atender daqui a pouco, então, só para enxugar e voltar, né, o que te influencia? Vai influenciar, o que está perto de você vai influenciar. Somos uma mescla das pessoas que a gente mais fala, que a gente mais convive, dos ambientes que a gente mais anda. Isso vai influenciar, sim. Quanto mais afeto, mais vai afetar no nosso poder de decisão. Então, questione sempre, selecione bem quem vai andar do seu lado. Acho que é muito importante a gente, às vezes, dar uma pausa, refletir sobre isso, olhar aonde eu estou colocando a minha atenção, o que eu estou deixando entrar em mim, porque isso vai, sim, influenciar nas grandes decisões da sua vida, no seu caminhar, na sua manifestação, naquilo que você faz no seu dia a dia. Então, pessoas à nossa volta nos influenciam. Escolha bem com quem você anda, escolha bem com quem você passa o seu tempo, porque as pessoas que passam tempo com você são as pessoas às quais você vai dar a sua atenção. E se as ideias que elas te trazem não te apoiam, vão te afundar. Entendeu? Dani, é isso que eu queria falar disso. Aí você me cutucou aqui que eu não posso já dizer, né? Porque é assim, nós temos que tomar muito cuidado com as críticas construtivas de quem não está construindo nada. Porque às vezes você está fazendo seu movimento do jeito que você dá conta, do jeito que você consegue, do jeito que seu coração vibra. Aí chega alguém que não está fazendo nada, por isso está te observando, e começa a te criticar. Ou seja, presta atenção a quem você valida as críticas. Porque validar críticas de quem não está construindo nada é uma autossabotagem. Então preste muita atenção nessas críticas construtivas. Porque crítica, ela não é construtiva. A crítica vem para destruir. Destruir o quê? Uma ideia, um pensamento. Agora, se ela vai ser positiva ou negativa, é só quem foi criticado que pode definir. Porque o que a Dani me traz como crítica, eu posso usar disso para poder me impulsionar, ou eu vou usar disso para poder me esconder. Isso sou eu quem vou dizer se ela é construtiva ou não. De acordo com o que eu vou fazer, com o que vai me chegar. Então, essa questão da influência, prestar bastante atenção nisso. E quem tiver com dificuldade, lembrando que nós somos terapeutas, psicanalistas, espiritualistas, trabalhamos com a metodologia humanoterapeuta, trabalhamos também, eu faço o mapa de Odu, a Dani tem outras áreas também de abordagens. Quem estiver sentindo necessidade, dificuldade, pode nos chamar no privado, que nós vamos trocando aí figurinhas. Vai ser um prazer, né, poder conversar um pouquinho mais com vocês, conhecer quem são as pessoas que nos acompanham nas lives e convidar quem ainda não conhece o trabalho da Dani, que não segue ela, que são os meus seguidores, que comece a acompanhar o trabalho dela também, que é muita coisa legal. E nós estamos nos estendendo, temos que fazer atendimentos, então vamos fechando, né, dona Dani? É isso. Muito obrigada a todos os comentários, todas as participações, cada coração. É muito bom ter vocês aqui com a gente. É um prazer muito grande compartilhar. A gente veio lá do balão, Espaço Humanidade, para cá. Então, a gente está transbordando aqui de ideia. E é muito gostoso poder compartilhar tudo isso que a gente apanhou. E aí a gente mistura com a nossa vida, com o que a gente conhece. E vai multiplicando tudo isso que a gente coletou no fim de semana, né, Jojo? Muito obrigada por estarem aqui. Gratidão pelo
carinho de todos. E se tudo der certo, se o universo favorecer, estaremos aqui semana que vem com a nossa live querida Direto no Ponto. Se houverem os imprevistos, que às vezes acontecem, não estaremos, mas a princípio, toda terça-feira, 7 horas da noite, é o nosso horário do nosso Direto no Ponto. Então, não deixa de dar uma olhadinha, de vir aqui curtir com a gente, de conversar com a gente, porque a gente adora estar aqui com vocês, tá bom? Até semana que vem. Gente. Boa semana. Beijo Tchau, para tchau. todos. Tchau, tchau.